Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Dito isso, reta final. Seleção brasileira. É porque o Fluminense, rapidamente... Fluminense. É que eu não acompanhei nada do Fluminense, tava na hora do jogo aqui, né? Foi. Só que, assim, perdeu o gol do Lutiero fora de casa. Pareceu um lance duvidoso em relação ao John Kennedy, né? Uma bicicleta que ele foi dar e seria pênalti, né? Foi empurrado. Ele vai armar a bicicleta e tal. Mas eu acho que, falando sobre esse... Tinha melhorado, eu não vi o jogo contra o Fortaleza. Contra o Internacional, compete, o Internacional melhorou em relação ao Marcão. Compete. Um pouco. Jogando em casa, não é né? uma coisa... Melhorou em relação ao Diniz também. Não é só o Marcão. Não acho, não. Desse ano, sim. Contra o Internacional? Não acho, não, cara. Foi um jogo fraco do Fluminense também. O jogo fraco esse ano foram todos. O jogo mais aguerrido. Aí teve uma chance do Cano no início, que se entra, eu acho que poderia ter mudado o jogo. E a outra chance foi o chute do Fluminense. Mas o pouco que jogou com o Internacional não jogou contra o Não sei, cara. Ele fez o Antônio Carlos, um chute no gol. O Fluminense já tem uma melhora significativa em relação a conceder chances para o adversário. Sim. Contra o Inter teve o André e hoje não teve. Hoje, por exemplo... Isso é o positivo. Não, esse é o ponto positivo do trabalho Marcão barra, mano. Eu achei o jogo de hoje muito parecido com o jogo do Grêmio. O Fluminense ali, sem ameaçar, sem conseguir ameaçar tanto o time adversário, não sofrendo tanto assim na defesa, mas é um time que tá tão instável emocionalmente, instável em termos de confiança, por conta do buraco que se encontra, que quando ele toma um gol, ele não tem condição alguma de ir buscar um empate. E o gol do porque é um time gol tá do Ganso. sem O gol do nenhuma... Ganso não é um gol de coletivo, é o gol do Ganso. Né? O Ganso vai lá e dá uma... Não, e uma falha... Falha do Fabrício. Mas assim, um puto de um chutaço. Que era o reserva do Inter, porque o titular tá na seleção. Cai aquela folha seca nas costas do Fabrício lá. Eu acho assim, cara, é muito difícil a situação do Fluminense. É dramática. É dramática. É lutar pra permanecer na Série A até o final. Tem 7 pontos. Virou isso, virou desespero total. O Fluminense tem 7 pontos. Fazer uns... O Atlético Goianiense... 38. Não, 38. Salvar aqui, tá falando. 38? 38 mais os 7. Mais os 7. Tem 7, fazer 38 aí pra ficar 40 aí. O Fluminense tem 7 pontos. 4 atrás do Grêmio e do Atlético Goianiense, que são o penúltimo e o antepenúltimo. Sendo que o Atlético Goianiense deu mole hoje, tava ganhando o Atlético Paranaense, tomou um empate, depois teve o jogador expulso, aí tomou uma virada. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, empatou com o Flamengo ontem. 14 pontos o Cuiabá. Ou seja, o dobro de pontos do Fluminense. 3 rodadas. E aí a sequência... Com tudo dando certo no Fluminense. A sequência do Fluminense até a virada do turno. Cada rodada. Criciúma, no Heriberto Rios, na quinta-feira. O Criciúma, que já foi tá na 14ª colocação. Lembra que eu falei, é o pior início do G12, de um time do G12 no Brasil. Brasileirão. Nunca na história. Que tem aquele no América Natal, se eu não me engano. Não, e aí depois, o Fluminense enfrentou, ele tava na lanterna, ele enfrenta Vitória e Grêmio. Eram os dois vice-lanternas. Era a hora de... O Vitória era o vice-lanterna e o Grêmio vice-lanterna. Ele perdeu pros dois. Aí depois vai ter Atlético... Com o Marcão, inclusive. Atlético Paranaense, 17ª rodada. Aí afunda. Porque os outros se distanciam e você fica. Aí sabe qual é o jogo? Vamos ao jogo de penúltima rodada do turno. Cuiabá na Arena Pantanal. E o último jogo do turno é contra o retorno, irmão. O último jogo do turno, sabe quando é? Palmeiras no Maracanã. Bom, hein? Porque é possível estreia do Thiago Silva. 24 que eu não sei se ele vai esperar, porque ele ia estrear contra o Atlético Paranaense, só que o jogo foi adiado. E aí, Cuiabá. Ele queria estrear no Maracanã. Mas aí, irmão... Mas eu acho que agora... Então, mas aconteceu... de escolher a estreia. O próximo jogo é em Criciúma, Não pode mais estrear a partir do dia 10. Vai ser só a partir do dia 17. Porque vão ter jogos adiantados, vão ter times que vão ter jogos dia 10 e times só vão ter jogos dia 17. E aí a CBF falou, não, só pode estrear os jogadores novos Cuiabá dia 17. 21, porque o Atlético Paranaense foi adiado. Então é o Cuiabá no dia 21. Situação pro Thiago ainda, né? O Thiago vai entrar. Thiago Silva assim, é um lado positivo do caralho, vai entrar o Thiago Silva. Mais uma força aí pra sair dessa merda. A questão de dar um ânimo de repente hoje elenco, né? Hoje o problema que a gente tem só o Thiago Silva, né? Então, e hoje... Eu não veio falando contra a o Nonato chegou. Voltou? Pô, mano. Voltou não, né? Ele voltou que já foi, né? Com o Diniz ele jogou bem, né? Agora, não sei se o Mano... O Diniz ele foi não é o reforço Não é o que vai mudar o patamar do Fluminense. É o reserva. Reserva. E podem ter muitas saídas também agora.
Arias pode sair. André pode sair. Não, pode sair, tipo assim, Douglas Costas pode arrumar alguma coisa. Ah, claro. Não, mas tudo Gabriel bem. Pires. Mas aí, Renato Augusto, mas Renato aí Augusto. isso aí vai, beleza, vai abrir espaço na folha e tal. Mas o que pode ser preocupante pro Fluminense é John Arias. John Arias. Tava vendo que O Arias pode ser campeão da Copa América. E o Arias já colocou a questão pra diretoria. Tá na hora. Parece que tem Portugal, Inglaterra, Espanha. Pensa na carreira do Arias. O Arias, ele tá... Eram os 3 jogadores do pacto com o Diniz. O Arias, ele tem... André, Arias e Nino. Nino já foi, depois da Libertadores, e pode... O Arias, ele tem um papel de protagonismo na equipe da Colômbia. Todos tinham propostas antes pra sair. O Arias tem mercado europeu e o Arias tá na história do Fluminense com o título da Libertadores sendo muito importante. Ele não quer se manchar também, né? Pô, o cara pra ficar nesse momento, por exemplo, aí ele vai retornar agora da Copa América, o Fluminense vai afundar na lanterna do Campeonato Brasileiro. É assim, pensando com o staff do jogador, é lógico que o jogador pode também, assim, isso é cada vez mais raro no futebol, mas pode acontecer. Não é nem obrigação dele. Não, eu vou chegar e vou agora, lutar, mas... O staff vai botar... Outra pergunta, o Mano terá vida longa no Fluminense? Acho que é interessante já pensar... A gente não, né? Se o Fluminense já pensar no Mano, já pensar no próximo, ele tá ferrado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.